Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Um dos filmes de terror mais conhecidos do mundo é O Exorcista, mas o que talvez você não saiba é que esse filme tem duas continuações e duas prequels, e é isso que nós vamos tratar aqui no vídeo do Piuí hoje, a saga O Exorcista. Se você nunca assistiu uma saga do Piuí, o negócio é o seguinte, a gente vai abordar o enredo de cada um dos filmes, dando a nossa opinião, elogiando muito pouco, falando muito mal das coisas e... É o que a gente sempre faz. É verdade, mas o melhor jeito de você entender como funciona uma saga do Piuí é apagando as luzes do seu quarto, segurando um crucifixo nesse momento, porque essa saga merece isso, e relaxando aí porque tá começando a saga O Exorcista aqui no canal Piuí. Dê um like no vídeo, I commend you! Cara, eu não quero rogar praga pra ninguém aqui, tá? Mas quem não der like nesse vídeo vai sofrer. Você não vai dormir essa noite. Se você gosta desse filme Exorcista, cara, fique sabendo que tem várias crianças amaldiçoadas no cinema e em tudo mais, no mundo, nos jogos, na vida. E é por isso que a gente fez um podcast sobre isso. Só criança capirotesca. Criança capirotesca que não é só aquela criança que é possuída, mas também é a criança que incomoda muito. Então, para você entender melhor essa lógica do Piuí, que não tem lógica nenhuma, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo e ouve o novo PiuíCast. Antes de a gente falar de O Exorcista, é interessante conhecer o caso do Rob Mannheim, um cara que vivia lá em 1949 numa pacata cidade bem de boa. Ele vivia suave, sem muitos amigos. Na real, ele não tinha amigo nenhum, cara. Ele só tinha uma tia que ele conversava e que ele amava muito. E é exatamente, a tia Harriet foi quem um dia, ela era espiritualista, e um dia ela apresentou pro Rob uma tábua de Ouija. Que tia, pau no cu. Ela introduziu ele nesse universo. O Rob se interessou por isso, mas também não ficou fascinado, entendeu? Isso até a tia dele falecer. A partir desse momento, o Rob, cara, era a única amiga que ele tinha. Então ele foi lá, pegou a tábua e falou assim, deixa eu ver se eu consigo contatar a minha tia. Lá vem. A partir disso, a vida da família Mannheim virou de cabeça para baixo. A casa deles começou a apresentar várias manifestações bizarras. Eles ouviam sons de gotas saindo de dentro da parede, sabe? Gotas pegando. Eles ouviam um assoalho sendo raspado pelo que parecia serem ratos e de repente isso foi evoluindo até chegar ao ponto em que os crucifixos da parede se moviam, os móveis se arrastavam e o Rob começa a agir de uma maneira absurdamente agressiva. É nesse momento que a Igreja Católica entra na vida desse moleque e fala assim, cara, nós temos que fazer alguma coisa. Só que não tem muitos procedimentos. Esse negócio de exorcismo não é uma parada muito comum, não é uma prática que a igreja adota, é uma coisa que é convencional. Só que nesse caso eles viram que era a única coisa que podia ser feito. E eles começaram o procedimento. Só que isso é bizarro, velho. A partir daí foram 30 dias de exorcismo ininterruptos para conseguir fazer Rob retomar sua consciência. O garoto então não se lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido, a igreja deu a ele um novo nome, Roland Doe, e assim ele seguiu a sua vida normalmente. Ufa! Esse caso é muito aterrorizante e você pode ficar apavorado porque, putz, isso aconteceu de verdade. Porém, ele é um caso que não é muito consistente, porque tem histórias que o Harriet é um tio em vez de uma tia, tem várias mudanças na história que vão sendo feitas, então esse caso, cara, levanta muitas suspeitas. Só que o William Peter Blatty, que era um escritor, cara, se interessou muito por isso, e ele falou assim, eu tenho que adaptar isso para um livro, e ele fez o livro O Exorcista. E foi exatamente esse livro que deu origem a um dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos. Lançado em 1973 com o roteiro do próprio William Blatty, o escritor do livro, e direção de William Friedkin, O Exorcista começa quando o padre e arqueólogo Lancaster Mary está em um sítio arqueológico no Iraque e encontra artefatos relacionados a um demônio conhecido como Pazuzu. Ou Pazuzu. Depois de Washington, a atriz Chris McNeil tá vivendo a vida dela de boa, tranquila, trabalhando, e ela tem uma filha chamada Reagan. E ela tá de boa mesmo. Só que, cara, essa filha dela começa a brincar com uma tábua de Ouija. E, cara, lá nessa tábua ela conhece um tal de Capitão Rudy, que parece ser muito amigo, parece ser muito suave, mas ela acaba descobrindo que de suave ele não tem nada. A partir daí, a Reagan começa a apresentar um comportamento inapropriado, agressivo, e a casa começa a manifestar também várias coisas bizarras. Os móveis começam a ser arrastados, barulhos passam a ser ouvidos. O famoso poltergeist. O famoso capiroto. O mochila de criança.
Mas nada é mais bizarro que uma noite em que a Chris faz uma festa na casa dela e tal. E, cara, a filha dela desce as escadas, o pessoal tá todo mundo na sala, tocando piano, se divertindo. E a garota começa a urinar no chão e falar coisas bem estranhas. You're gonna die up there. A situação se agrava rapidamente. Em um determinado dia em que a Chris deixa a Regan sob cuidados do Burke Dennings, que é o diretor do filme que ela tá fazendo, quando ela chega em casa, ela descobre que o Burke caiu da janela do quarto da garota e morreu. Burke's dead. Só tem um problema, ele morreu com o pescoço completamente virado, o que é muito estranho. Ou ele é muito habilidoso no contorcionismo. Tem muita elasticidade, né? Esse filme tem uma curiosidade que é o seguinte, a música é muito emblemática, o tema principal do filme, e com certeza você já ouviu ele várias vezes na sua vida. Porém, aqui nesse filme ele aparece só uma vez, e numa cena que é meio descontextualizada, porque ela tá caminhando na rua e a trilha começa. Só que, cara, é tão emblemático, é tão marcante que já marcou na história do cinema. E o filme opta justamente por deixar a trilha de lado e trabalhar muito mais o silêncio e os sons. Todos os sons desse filme são muito bem arquitetados, a gente ouve os arranhões, a gente ouve os móveis se movendo, tudo isso é trabalhado de uma maneira que cria uma atmosfera que a gente fica às vezes assim, é tão crua, sabe? Que ela pega a gente de jeito. E, cara, é impressionante como esse filme envelheceu bem, cara. Nossa, tipo, ele é um filme de 73, faz muitos anos que foi lançado, mas, cara, ele funciona muito bem. E eu não acho o ritmo lento, tá ligado? Tem um pessoal que fala, ele é lento porque tem muita cena da clínica, do estudo que eles estão fazendo nela, mas, cara, isso aqui tudo explica. É tudo uma narrativa que vai explicando que nem a ciência consegue entender o que tá acontecendo com ela, tá ligado? E como eu falei, cara, esse filme aqui tem uma boa parte que é ela fazendo vários exames, o pessoal tentando entender o que tá acontecendo com ela, e essas cenas aqui eu acho muito massa, porque, cara, tu realmente não sabe o que tá acontecendo. Eles levam de um médico, levam pro outro, tem um centro médico com várias pessoas, e como a Chris tem muito dinheiro, ela consegue estudar ela, não é como se fosse um pé rapado que tivesse alguém com esse problema, entendeu? Ela tem dinheiro, e ela investiu tudo que ela tinha, e mesmo assim não tem respostas, entendeu? Parece que ela fica sem esperança. Eu não estou suportando mais. E é legal isso porque o filme coloca essa parte do ceticismo da Chris e a crença nos médicos ali e tudo mais, e logo começa a vir uma parada mais sobrenatural e é preciso encarar que talvez a melhor solução seja a fé e não a medicina. A minha vida está na mão de Deus. Mas não dá pra esquecer, velho, que um cara morreu ali perto da casa da Chris. E daí um detetive chamado William Kinderman vai lá investigar e ver o que tá acontecendo. Ele tenta contato com todo mundo, só que a galera meio que coloca ele de escanteio, ele não consegue nada, entendeu? É um querido, né? É um querido porque ele, cara, inclusive ele vai falar com um tal de Carras, que é um padre e tal, um cara que tá meio que perdendo a fé dele, um cara que não confia. Ele já foi um boxeador também, isso é um detalhe importante do personagem. Igual ao Rocky Balboa. E ele é igual o Rocky Balboa. Tá, isso é muito bizarro. Mas ele meio que perdeu a fé dele, então ele tá meio desconectado da religião, entendeu? E esse detetive tenta conversar com o cara, tentando instigar, tentando entender algumas coisas, entendeu? Só que, cara, como eu falei, todo mundo coloca ele de escanteio. E é curioso, porque a Chris, quando ela começa a ficar preocupada e perceber que a medicina não vai resolver a situação da Regan, ela procura o padre Carras. E aí, cara, eles começam a conversar, e ele é psiquiatra também. Ele é padre, psiquiatra, começou a perder a fé depois da morte da mãe. Padre, psiquiatra e boxeador. O cara é muito talentoso. Eu sou muito inteligente também. Ele vem perdendo a fé, especialmente depois da morte da mãe dele, e então, por já ser psiquiatra, ele não acredita que tem alguma coisa acontecendo com a Regan. Ele pensa que ela tem um problema psiquiátrico. Só que, cara, é só acontecer o primeiro encontro do padre com a Regan pra ele perceber que ali o buraco é mais embaixo. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Acho que eu me caguei. Como a gente falou, o Carras tem esse encontro com a Regan e ele percebe que ela tá muito bizarra. Mas a gente já sabe que ela tá bizarra, porque antes dele ter esse encontro, tem uma cena de uma escadaria. Que, sério, essa cena é bizarra, velho. Ele é muito assustadora porque o jeito que ela é filmada, o jeito que acontece o impacto, tu não espera aquilo ali. E é o tipo de cena que tu vê e tá ligado quando teu queixo cai. E tu fica assim, meu Deus, tá acontecendo, velho. Meu Deus do céu! E aqui a gente percebe que o filme, velho, é muito profano. Porque tem a Regan que tá com o demônio do Pazuzu no corpo dela. E ele começa a falar mal da religião, ele começa a falar coisas sobre sexo o tempo inteiro. Tá, tem uma cena bizarra que ela começa a xingar o cara e fazer uma associação com sexo que é...
Nossa, é tenebroso. Esse filme é muito profano, ele vai contra tudo que a religião falou, tudo que a religião fala. Ao mesmo tempo, ele é relativamente inteligente porque ele coloca o demônio falando isso, né? Então não é exatamente um personagem. Mas é pesado e todas essas cenas, elas envolvem imagens muito emblemáticas. É a Reagan descendo as escadas, é a Reagan vomitando, é ela virando o pescoço completamente. E tudo isso é realizado de uma maneira... Cara, é incrível, porque a maquiagem é muito boa. Nossa. É muito boa. A maquiagem desse filme é espetacular e a direção dele pode parecer simples, mas se você ver algumas cenas de como ele foi filmado, você vai entender como os caras estavam realmente buscando o ângulo certo, a maneira certa e por isso funciona tão bem. Cara, é uma aula de cinema isso aqui, cara. E é macabro. Essas cenas que a gente tá falando, nem todas elas estavam na versão original do filme, porque quando ele foi lançado em 70 teve vários cortes e tal, só que com o passar dos anos outras versões foram surgindo. E em 2000 tem a versão definitiva, que tem quase tudo, tem a maquiagem do Pazuzu brancona lá, quando ele fica piscando na tela, tá ligado? Uma cena que a Chris passa na cozinha e ele aparece lá no cantinho, tem várias coisas que foram adicionadas e vou dizer uma coisa, melhoraram o filme. Nossa, essa daí é a versão perfeita do Exorcista, tem todas as cenas icônicas, tem o Pazuzu, tem a Reagan, e um detalhe que a gente não falou, mas que tem desde a primeira versão, é a dublagem da Reagan, quando ela tá possuída já, quem assume a voz já não é mais a atriz Linda Blair, é uma outra que é a Mercedes McCambridge, e aí, cara, a voz dessa mulher ela é rasgada, ela é muito assustadora. Your mother's in here with his cash. Would you like to leave a message? I see that she gets it. E reza a lenda que ela fumava muitos cigarros pra isso, que ela bebia muito uísque, que ela tinha todo um ritual, entendeu? O Exorcista é um filme que ele é tão aterrorizante que ele tem essa mística que tudo que envolve ele é muito assustador. Sempre tem um detalhe. Pessoas da produção morreram. 9 pessoas da produção morreram, aí teve um incêndio no set, e aí existe essa lenda de O Exorcista ser um filme amaldiçoado. Tem até um cara que aparece naquela cena que estão fazendo exame na garota, lembra? E descobriram depois que ele era um serial killer. Olha aí, olha que legal, empregando serial killer. Tá, talvez seja amaldiçoado, vai. Você é o demônio? Demônio. O padre desconfiava da história, ele não queria entrar muito nisso aí porque ele achava que era só um problema mental. Mas depois de ter o contato e de ser vomitado na cara, ele percebeu que talvez eu realmente tenha um demônio ali. E daí ele leva umas fitas pra gravar ela falando e tal, porque é o seguinte, a Igreja Católica não curte muito a ideia de exorcismo. Mas se tiver muitas provas, se for uma parada que não tem como refutar, eles enviam ajuda, eles aceitam, e daí a parada pode acontecer, entendeu? Então leva fitas pra lá, tenta fazer de tudo, só que não rola, o pessoal não acredita nele, tá ligado? O pessoal acredita em Lancaster Marin, um padre que já tem experiência com exorcismo no passado, na África, ele já realizou uma experiência lá. Então ele diz assim, ó, Caras, tu vai ir junto com o padre Marin e vocês vão exorcizar essa garota. E essa cena aqui, talvez seja a cena de terror mais emblemática da história, porque, cara, aqui tem coisas muito massa, cara. Puta que pariu, que coisa bem feita, mano. Que satisfação, aspira. Eles começam nessa batalha contra o demônio e é muito difícil, porque o demônio é malaco, entendeu? E daí esse demônio começa a mexer na cabeça do Carlos, porque lembra que a mãe do Carlos morreu? Então ele começa a reproduzir a voz da mãe do cara. E o cara começa a ficar puta cara. E daí, cara, o Marin percebe que talvez o Carlos não vai conseguir fazer a parada, porque ele tá muito envolvido emocionalmente, entendeu? Então ele fala, meu, sai da sala e é eu que vou fazer essa parada agora. O problema é que o Marin não só não consegue exorcizar a Reagan, como ele acaba sendo morto por ela. E aí quando o Caras volta e vê ele ali caído no chão, entende que ele foi morto naquele local, cara, ele toma uma última atitude e decide dar a sua vida pela da Reagan. Na verdade, ele senta porrada no demônio. Primeiro ele senta a porrada no demônio, mas depois ele fala pro demônio possuir o corpo dele, sair do corpo da Reagan. E nesse momento, quando o Pazuzu sai da Reagan e passa pro Caras, ele corre e se atira pela janela para ele poder se matar e assim acabar com o demônio. E assim o nosso padre Caras morre, cara. E essa família que estava sendo atormentada pelo demônio resolve vazar de Washington. O Kidman até vai lá pra investigar, mas o bicho é sempre escanteado, né? Mais perdido que segue um tiroteio. Ele aparece lá no final assim, e aí galera? Mas ele até consegue um amigo pra assistir filme com ele. Ah, é verdade, ele passa o filme inteiro procurando um padre pra assistir filme com ele e no final, rola. Ah, então todo mundo tá feliz, né, cara? Final feliz. Quer dizer, o Carlos morreu, né? O Mary morreu também. Meu Deus, que final triste. Ah, cara, tem que ter sacrifício.
O Exorcista custou mais ou menos uns 12 milhões e gerou 400 milhões na bilheteria. E cara, esse filme foi proibido em várias salas de cinema porque ele é profano, porque ele brinca com a religião e o pessoal não gosta disso. E mesmo sendo proibido, ele gerou essa grana toda. Cara, esse filme aqui gerava movimentos absurdos, filas de 2, 3 horas de pessoas esperando pra entrar no cinema e assistir. Tinha um ônibus que levava as pessoas pra assistirem Exorcista em salas onde estava passando o filme, não tinha perto de casa, entendeu? O ônibus levava a pessoa pra longe. Fez muito sucesso, mesmo com todo mundo tentando botar ele pra baixo. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Inclusive o pessoal do Oscar, né? Com certeza. Porque O Exorcista é o protagonista de talvez o maior boicote da história do Oscar. Porque esse filme ele deveria ter sido vencedor de muitos prêmios, entendeu? Porque ele foi indicado a 10 e acabou vencendo 2, recebeu edição de som e roteiro adaptado, mas ele merecia muitos outros. E aí existe todo um movimento de alguns membros da academia para tirar Exorcista do jogo. Tipo assim, os caras conseguiram, inclusive, derrubar o Oscar de efeitos especiais desse ano, porque, o que obviamente seria vencido pelo Exorcista, eles conseguiram tirar esse prêmio somente nesse ano em toda a história, impedindo assim que o filme ganhasse mais um. Boicotaram o filme, né? Mas cara, com certeza esse filme aqui merece todos os prêmios possíveis, porque as cenas são emblemáticas, ela levitando, a cama balançando, ela virando o pescoço, ela descendo a escada, são tantas coisas pra falar, é tão bom esse filme que a gente não tem como falar tudo, tá ligado? Não, a gente ia passar 1 hora aqui só falando sobre Exorcista, é por isso que a gente vai fazer um podcast só sobre essa saga aqui, onde a gente vai poder falar mais. E outra coisa, cara, eu vou dizer, esse filme aqui talvez não seja o melhor filme de terror de todos os tempos. Porque, cara, cada um vai dizer que é um e tal, mas com certeza esse aqui pode ser considerado o mais importante. Porque, cara, ele fez é um blockbuster gigantesco, fez muita grana, e ele colocou vários preceitos que foram usados depois, tá ligado? Ele meio que segmentou como um bom terror deveria ser. E todo filme de exorcismo e possessão, não só, na verdade, eu acredito que todo filme de terror, tá? Mas especificamente de exorcismo e possessão, eles assistem Exorcista para poder fazer a sua história, porque aqui foram definidos os padrões, entendeu? A criança indefesa, a casa, as manifestações, a briga entre fé e ciência. Que filmaço, que filmaço, cara! É um filmaço. Se você nunca assistiu Exorcista porque tem medo, na boa, assiste. Termina o vídeo primeiro, depois assiste. O Exorcista é um filme que funciona sozinho e deveria ser assim. Só que, sabe, a produtora quer dinheiro, porque todo mundo gosta de dinheiro, né? Daí começou a surgir um plano de uma sequência que era exatamente igual a esse primeiro filme, só que mudando uma coisinha ou outra. Só que, com o passar dos anos, o projeto foi mudando, até que virou uma coisa completamente diferente. E eu vou dizer, cara, saiu um projeto tão ruim que talvez seria melhor ter copiado mesmo. Lançado em 1977, O Exorcista 2, O Herege, foi dirigido por John Boorman e escrito por William Goodhart, já que nem o roteirista e nem o diretor do filme original quiseram voltar. Por que será? Descobriremos! E descobrimos também que esse William não tem um Goodhart não, né? Precisa? Eu acho que sim. Acho que não! 4 anos após o exorcismo de Reagan, o padre Philip Lamont é enviado pela igreja para investigar a morte do padre Merrin e todo o caso envolvendo a Reagan. Eles querem saber o que está acontecendo, até porque o padre Merrin, ele foi transformado num herege, ele é visto como alguém que foi contra os preceitos da igreja. E aí o padre Philip Lamont diz assim, mas não é possível isso, vamos ter que investigar, e a igreja quer investigar. O Merrin era sangue bom, pô. Pois é, vamos dar uma conferida lá. Merrin's reputation is in jeopardy. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Durante a investigação, cara, o Lamont vai até Nova York e lá ele conhece a Tuskin, que é a psiquiatra da Reagan. E, primeiramente, ela não quer deixar o cara ter contato com a menina, porque ela acredita que é o seguinte, exorcismo não fez bem pra Reagan, só piorou a situação dela. Então não venha aqui querer fazer mais um que eu vou ficar braba. Sabe daqui, meu! Porque, assim, ela acredita que a Reagan tá com todas as memórias reprimidas, entendeu? Porque a garota, que agora tá com 16 anos, ela não se lembra de nada do que aconteceu. Só que, cara, a Ginny Tuskin pensa, tá ali dentro, e agora se esse padre vier aqui, vai botar tudo isso pra fora e não vai ser legal. Então, sabe, vamos segurar a onda. Mas olha que curioso, cara, essa garota teve contato com um demônio. A mãe, a Chris, soube disso porque ela vivenciou tudo aquilo. E agora a Chris deixa a garota dela sozinha, só com a cuidadora? Só com a mina lá, Sharon. A Sharon, que era a cuidadora dela no primeiro filme, que ela deixou porque a atriz não quis voltar, né? Eu acho que a atriz leu o roteiro e falou, mas eu não vou me meter nessa merda não. E é por isso que agora a Reagan vive com sua cuidadora e aí a psiquiatra não quer deixar ela fazer nenhum tipo de exame ali, só que a Reagan diz assim, não, vamos fazer.
Vamos fazer. E é aí que eles testam um dispositivo sincronizador de pensamentos. Duas pessoas colocam, o pensamento delas fica sincronizado e assim elas começam a visitar a mente uma da outra. E lembra que a gente falou que a maquiagem do primeiro filme era boa, que o design de produção era bom, que o efeito sonoro era top? Lembra disso? Tudo isso foi colocado num vaso e puxaram a descarga. Que nesse filme aqui é um lixo, cara. A maquiagem, aquelas transições de uma cena e outra, o design de produção da bagulhinho que bota na cabeça tem uma lâmpada, que bagulho bagaceira, velho. É muito safada a produção desse filme e ainda tem um detalhe gravíssimo, que é a Linda Blair, a atriz que fez a Regan, ela tava muito estrelinha e ela não aceitou que a maquiassem novamente, porque essas maquiagens demoram uma porrada de tempo, dá alergia, é uma droga. E ela falou assim, eu faço filme, mas ninguém vai me maquiar. Nojento! Resultado, os caras tiveram que usar uma dublê e ficou bagaceiríssimo. Ficou horroroso. E aqui começa o merdel, porque esse diretor, o John Borman, não gostava do primeiro filme Exorcista. Como é que esse cara não gostava do filme dele? Não sei, mas ele não gostava e ele conseguiu convencer o Warner que tinha que mudar a pegada do filme. Que esse negócio que a religião poderia salvar e tal, talvez não era bem verdade. E talvez a gente tenha que trazer a ciência de volta. Trazer um dispositivo de conexão mental, que isso aqui é foda. Errou feio, errou rude. Aí ele mudou completamente, abandonou a parada da ciência versus fé, toda essa questão para trazer essa parada mais científica. E a ideia dele era fazer uma batalha do bem contra o mal na mente dos personagens, entendeu? O mal tá na mente, a Regan tá com o Pazuzu na mente dela. Então o cara queria trabalhar isso, só que, meu amigo, ele se distanciou demais de tudo que era bom do original. E aí a gente começa com essa história dessa conexão cerebral de merda, e os caras descobrem, via conexão, que o Pazuzu tá na Regan e que ela, de fato, matou o Padre Merrin. Ela não, o diabo, entendeu? O quê? E aí eles começam essa treta aí de precisar tirar o capiroto da cabeça da guria. Mas vou dizer, cara, como é foda isso, porque esse segundo filme aqui, diferente do primeiro, ele não tem nenhuma qualidade mesmo, porque nem os atores são legais, tá ligado? O Lamont até era um ator famoso nos anos 50, fazendo uns filmes clássicos, mas aqui, cara, o personagem não é nem um pouco cativante. No primeiro filme tinha o Merrin, que era muito bom, tinha o Karras, que era melhor ainda, na minha opinião, e tipo, era um personagem muito legal de acompanhar, mas aqui não dá. Não vai dar! E detalhe, esse filme aqui tem aparições do Merrin, mas ele consegue desperdiçar esses atores bons. O Max von Sydow, que era o Merrin, é um baita ator completamente desperdiçado. Aqui o nosso Padre Lamont, desperdiçado também. Tem nada de bom. Tem nenhum personagem bom nesse filme. Ué? A conexão liberta de vez o capiroto da cabeça da garota. E daí é que descobrem, cara, que esse demônio tem uma conexão com a África, de quando já teve antes um exorcismo. E, cara, ele é o demônio do ar. E aqui é representado como uma nuvem de gafanhotos, que começa a atacar a região lá na África. E daí o Padre Lamont tem a ideia de que é o seguinte, eu tenho que ir pra África pra entender o que tá acontecendo. Eu quero saber. E toda essa história envolveu um garoto chamado Kokumo, que ele era um curandeiro daquela região, acabou sendo atacado pelo Pazuzu e foi exorcizado pelo Padre Merrin. E aí, o Philip Lamont pensa assim, eu vou até lá para encontrar o Kokumo, que agora é um adulto já exorcizado. Aí chegando lá ele encontra o cara, agora um cientista, estudante de gafanhotos, especialista em gafanhotos, que explica para ele toda a história do acontecido e faz o Padre Lamont entender que o Pazuzu está em busca de pessoas que sejam capazes de ajudar outras pessoas, de curar outras pessoas. A gente descobre que a Regan tem essa característica, porque no início do filme ela consegue curar uma menina que não falava mais. Ela tava travada, assim. Ela consegue fazer conexões psíquicas e ela faz uma menina autista conversar. Sei lá. Mas aqui explica que esse é o motivo do Pazuzu gostar tanto da Regan, porque ela tem essa característica. No primeiro filme, dava-se entender que era só pela conexão com a tábua de Ouija, né? Mas não, na verdade é porque ela, sei lá, ela é da hora. Explicação horrorosa, tem um monte de história sobre gafanhoto, o filme faz um paralelo que é uma nuvem de gafanhotos, e a única maneira de parar uma nuvem de gafanhotos, essa coisa que passa e destrói e possui tudo, é fazendo com que um gafanhoto saia daquilo ali, ele faça o movimento contrário, ele não siga a nuvem. E aí o filme faz esse paralelo genial de que a Regan seria esse bom gafanhoto, entendeu? Então ela é a chave para parar o Pazuzu. Não tem mais jeito, acabou. Tem-se a entender que uma continuação geralmente leva em consideração o primeiro filme, né, pra pegar algumas coisas de lá, evoluir outras e tal, mas ele considera o primeiro filme. Mas essa continuação aqui é bizarra, porque ela pega tudo que tinha de bom no primeiro filme e caga em cima. Ela é completamente diferente, o tom do filme é diferente e ele nem parece uma continuação de O Exorcista. Não dá medo, cara. Não é profano. Não dá medo. Um filme do Exorcista não dá medo.
Tá muito errado isso. Ele tem essas cenas com gafanhotos que são horrorosas, todo esse arco do gafanhoto da África, a gente acompanha um gafanhoto voando e tal. Tem momentos que o filme parece uma obra experimental feita por uma faculdade. É muito ruim. Mas daí, cara, depois de muita viagem, loucuragem, e o Lamont tá muito enterrado na merda, ele volta pra ajudar o Regan, e aqui, cara, a gente começa a entender que o Pazuzu começa a mexer na cabecinha do padre, ele começa a ficar muito louco. E aí, em transe, o padre Philip Lamont vai até a antiga casa da Regan, a Regan segue ele, e quem também vai atrás dos dois é a doutora Ginny Tusken e a cuidadora da Regan, a Sharon. Só que quando elas chegam lá, elas batem o carro, o táxi onde elas estavam. O Uber tava muito louco. E aí a gente descobre que o Pazuzu também tá na mente da Sharon, porque ela se taca fogo para impedir que a doutora Ginny Tusken entre na casa. Enquanto isso, cara, tem uma das, que eu acho que pra mim é a pior cena do filme, que é quando o Lamont tá junto com a Regan lá em cima, e também tem a representação do Pazuzu lá, e daí eles tentam se puxar, um negócio meio sexual, assim, não é legal. No primeiro filme, a gente entendia que era o demônio atraindo o padre quando fazia aquela associação a sexo. Aqui, como a menina não tá usando a maquiagem, ela só tá com um olhinho com a lente diferente, não fica legal, entendeu? It's time to stop! E aqui, cara, a loucuragem vai a níveis estelares, porque daí o padre fica muito louco, tenta matar o Regan, e daí, no meio dessa loucuragem, ele tem um surto de bondade. Ele fala assim, vou aplicar um fatality aqui no Pazuzu, arrancar o coração, e daí o bicho morre. E é o que ele faz. Fatality. Aí ele consegue resistir, ele mata o Pazuzu, aí vem uma onda de gafanhotos e a Regan começa a praticar rituais que estavam na mente dela lá dos tempos da África, os rituais que foram feitos para tentar impedir o Pazuzu. Naquela época ela faz e agora ela consegue, ela afasta os gafanhotos e no fim do filme, Regan e padre Philip Lamont vão pra rua e se encontram com a doutora Ginny Tusken, que está segurando um corpo carbonizado num cobertor, que se ela fizesse isso na vida real, o cobertor ia grudar no corpo e ia dar uma merda desgraçada. Mas nada nesse filme faz sentido, então dane-se. E falando em coisa que não faz sentido, essa cena da nossa amiga Regan dançando fica muito melhor que a música Chorando Se For. Exorcista 2, O Herege, começou muito bem na bilheteria, mas depois que as primeiras pessoas viram a merda que era e começou boca a boca, a bilheteria caiu com tanta violência. Eu vou cair! Que, cara, é absurdo o bagulho. E a crítica, né? Não precisa nem falar o que deu, né? Esse aqui já começou sendo massacrado pelas críticas. O Exorcista 2 é considerado uma das piores continuações da história do cinema e um dos piores filmes já feitos. E aí a gente precisa levar em consideração uma coisa, tá? Não vem falar desses filmes muito idiotas que saem em qualquer momento, porque isso aqui é a continuação de um mega sucesso. Esse filme aqui é um negócio grande, tem uma produção grande por trás dele. E, cara, é horroroso! Tenebroso! Esse filme ele é mal editado, ele é mal atuado, a maquiagem é ruim, a direção é muito porca. É horrível. Cara, esse filme aqui me agrediu. Esse filme aqui dá raiva. Esse é o tipo de filme que deixa a gente com raiva de assistir. Sabe o que é o pior? É que assim, eu vi o segundo filme e a gente tem a mania agora de fazer história enquanto a gente vê o filme, né? Inclusive, se você quiser acompanhar isso, segue a gente, é da hora. Você acompanha junto com a gente o filme. Só que, cara, eu vi o segundo filme e eu fiquei tão agredido que eu tava puto pra começar o terceiro. E sabe o que é o curioso? Que o terceiro não é tão ruim assim. Só que esse aqui me deixou um retrogosto de merda na boca que eu tava com raiva. É que esse filme aqui, ele tem um lance que, assim, ele é muito ruim, mas ele é muito chato também, entendeu? Porque tem filme que é ruim e a gente assiste o filme, a gente é especialista em assistir filme merda. É isso que a gente faz na nossa vida. Mas diverte. Mas só que esse filme aqui, ele é... Que ódio desse filme, velho. Esse filme irrita, porque ele é muito ruim, ele é a continuação de um filme clássico e ele... Não, sabe que a minha vontade eu tenho? Porque o esse cara, diretor, o John Burman, ele falou assim, eu não gosto do primeiro filme, vou fazer isso aqui. Mas eu tenho a vontade de pegar a cabeça desse cara e bater na mesa do peru e até ele morrer, cara. Cara, e esse filme aqui, pra mim tá todo mundo errado, tá tudo errado. Tem gente que gosta da trilha sonora desse filme, porque o tema da Regan, ele é memorável, entendeu? Mas não dá. Só que é o tipo de filme, e ele toca o tema, diferente do primeiro, ele toca 10 mil vezes. Por quê? Porque o filme não tem nada, então ele tenta se sustentar com a trilha e não consegue, é um lixo, é uma merda escorrendo na minha boca, na tua boca, em todas as bocas. Próxima semana tem a segunda parte desse vídeo aqui e nós vamos trazer um filme que pelo menos salva um pouco, que é o terceiro. Mas depois tem outras coisas vindo ali que, meu Deus do céu! Já viu, né?
Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, mano, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o quanto esse segundo filme te agrediu. Comenta aqui também se você já assistiu O Exorcista, porque tem muita gente que tem medo de assistir O Exorcista. Então fala pra gente aqui nos comentários. Não se esquece de nos seguir nas redes sociais. Segue o canal Piuí, onde rolam as votações de saga. E segue o meu Instagram e o do Miguel, que é onde a gente faz todo esse remeleixo aí com os filmes, entendeu? Também tem minhas lives se você gosta de matar um tempo assistindo uma coisa ruim. Mas tem o podcast do canal Piuí que é muito bom. Você tem que ouvir, cara. Ele tá cada vez melhor. Eu tô orgulhoso. O link tá aqui na descrição. Vai ouvir. E agora, vamos... Sei lá, cara. Esse filme me deixa com raiva. Tira o demônio de mim, eu tô falando demônio, você vai pegar o demônio.